Provérbios capítulo 8, irmãos. Podem abrir as suas Bíblias. Nós temos sido, assim, absurdamente ensinado, impactado por esse capítulo. Sem sombra de dúvidas, o capítulo que nós temos nos detido ainda mais. Não findaremos esse capítulo até o ano terminar, né? Nós começaremos o ano quando retornarmos às exposições de Provérbios ainda nesse capítulo, mas hoje nós findaremos assim uma porção muito importante daquilo que nós temos observado em relação a escolhas, né? O tema do capítulo 8 tem nos conduzido à reflexão, à exortação, um ponderamento da disposição do nosso coração para a forma como ele processa os gatilhos das nossas escolhas. E aí tem tornado muito claro, muito visível aquilo que parece muito involuntário para nós, aquilo que parece muito automático para nós, o ato de nós fazermos escolhas. E aí nós nos pegamos diante do fato de que às vezes nós fazemos escolhas tolas, mas precisamos defendê-las para pelo menos aparentar que elas foram feitas debaixo de discernimento, né? Então, Provérbios capítulo 8, vamos ler o versículo 14 a 16, que será alvo da nossa reflexão de hoje. Eu fui absurdamente impactado aqui, edificado pelo desenvolvimento dessa reflexão. Espero que os irmãos sejam também. Versículo 14, então observa o enaltecimento aqui daquilo que muitos rejeitam. A própria fraseologia, que a forma como os atributos da sabedoria são colocados, faz com que nós nos sintamos assim muito tolos em rejeitá-la. Nós nos deparamos diante da grandeza de como é desenhado a sabedoria, como é desenhada, e então ficamos assim, mas como eu desprezo, como eu rejeito, como? Né? Diz assim o versículo 14 em diante, sabedoria falando dos seus atributos, né? Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, destapa os nossos ouvidos, ó Deus. Nós temos um turbilhão de vozes que, como instrumentos de Satanás, tentam nos fazer tirar os ouvidos do Senhor, remover a sensibilidade do tom da Tua voz. Ajuda-nos para que essa manhã isso não aconteça, Deus. Calma o nosso coração, que o turbilhão das atividades que nos esperam sejam simplesmente colocados de lado e nós possamos ouvir o Senhor. Não um dia comum. Esse não é um dia comum, Deus. É o dia onde o Senhor alimenta a nossa alma de forma especial. Que nós sejamos ouvintes intencionais. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Irmãos, nós temos refletido sobre o Provérbios capítulo 8, já faz algum tempo. Eu não vou repetir aqui o esboço, para a gente ganhar um tempinho. Mas o tema da nossa reflexão de hoje, observando essa temática maior, uma única escolha muda tudo. Uma única escolha muda tudo. O tema da nossa reflexão, observando os versículos 14 a 16, é a loucura de escolhas autônomas. A loucura de escolhas autônomas. E eu vou construir o meu pensamento aqui, de acordo com esses versículos, até a gente perceber a loucura dessas escolhas. Ora, não seria necessário muito, bastaria ouvir aquilo que nós estamos desprezando ao fazermos escolhas autônomas. Os atributos que a própria sabedoria coloca aqui, né? Seria já uma conclusão nítida. É loucura. Ora, se eu tenho à minha disposição a sabedoria que governa reinos, se eu tenho à minha disposição o entendimento que decreta as justiças dos príncipes as quais ele estabelece, seria muita estupidez não usufruir de todo esse poder, esse entendimento para tomar as minhas decisões.
a loucura de escolhas autônomas. Essa pequena sentença ela guarda-se uma verdade vital e absurdamente prática, que para perceber a tolice do quanto seria não observá-lo, nós precisamos examinar por outros ângulos. Porque é muito notório para a gente, né? Do nada aqui, parece que é do nada, o sábio simplesmente ele começa a descrever os atributos da sabedoria. Por que ele faz isso? Porque a sabedoria está sendo negligenciada, porque a sabedoria está sendo rejeitada, porque a sabedoria está sendo menosprezada, está sendo desprezada. Então é como se ele tivesse assim, olha, eu vou dizer o que vocês estão perdendo. Filho meu, observa o que você está perdendo. Você agora não está percebendo, mas um dia a estutice das paixões da mocidade passará, e então você perceberá. Não é assim? Quando a gente vai chegando os anos, aí a prudência verdadeira vai assentando, a gente não tem mais coragem de fazer o que a gente fazia antes, é por isso que a gente recrimina tanto os nossos filhos, né? É interessante que a gente recrimina os nossos filhos diante de ousadia, de coisas que nós achávamos massa. E aí a gente cria filho fresco, né? A verdade é essa. A gente que foi descolado e nós que fomos muito audaciosos, nós acabamos criando filhos frescos porque nós não entendemos que eles precisam de ousadia mesmo. Eles precisam. Porque foi isso que nos criou. Foi isso que criou a nossa macheza, a nossa feminilidade robusta, né? Então, a gente acaba fazendo isso, né? Mas a gente vai perceber isso. Um dia a gente vai olhar para trás e vai perceber, olha, se eu tivesse ouvido aquela voz, se eu tivesse entendido aquelas palavras. Mas a gente precisa observar por outros ângulos, porque é muito nítido. Essas passagens são muito nítidas, são muito claras, são muito evidentes. Elas fazem com que nós precisemos olhar de outra forma, porque a sua própria evidência nos cega. Porque são evidentes demais. Sabe aquelas passagens que nós temos dificuldades de refletir das Sagradas Escrituras? Porque são passagens claras demais, conhecidas demais, e essas são as passagens mais difíceis, por exemplo, de pregar um sermão, porque são muito óbvias, e a obviedade dessas palavras, ao invés de ensinar, faz com que segue algumas pessoas. O tema principal do capítulo 8 é esse, uma única escolha, muda tudo. E a partir disso, a própria sabedoria, como voz e atributos de Deus, desenvolve vários motivos, como que pegando em nossas mãos e nos alertando da loucura de não ouvi-la. Observa aqui, ó. Você não está vendo isso? Você não está vendo isso? Como que pegando em nossa mão. Da loucura de não segui-la. Nós somos, então, encurralados pelo fato de que há vida e segurança na sabedoria. Nós somos surpreendidos com a incondicionalidade da sabedoria. Não importa o quanto a repudiemos, não importa o quanto a menosprezemos, ela simplesmente grita, continua gritando e continua nos buscando. Observa quantas vezes você já desprezou a sabedoria e ela continua bradando dos seus ouvidos. Ela continua lhe buscando. Nós somos encurralados com a misericórdia e a graça da sabedoria, que mesmo desprezando-a inúmeras vezes, sua voz ainda brada nos nossos ouvidos, como que tentando penetrar as portas cerradas da nossa mente, o nosso coração. Nós brigamos com ela, nós nos debatemos diante dela. Eu fiz 2 questionamentos no grupo para vocês refletirem. O primeiro deles faz referência ao sermão de hoje à noite, nos oficiais. E o segundo, que já foi ontem no final do dia, faz referência à nossa reflexão de hoje. Então, se você gastou um tempinho para pensar, para refletir, lá no finalzinho a gente vai fechar com essa reflexão, né? Por que ela é tão persistente? Por que a sabedoria é tão persistente? Nós não somos. Nós não somos. Mas por que ela é tão persistente? Por que a sabedoria insiste tanto conosco? Por quê? E se nós observarmos bem, irmãos, existe aqui um processo de sedução. A sabedoria, ela quer nos conquistar, ela quer nos seduzir, ela quer nos convencer. É como se ela estivesse nos encantando para nós abraçarmos ela, para o nosso ouvido se tornar desejosos por ela e a voz dela se tornar atrativa para nós. A sabedoria, ela insiste em ser ouvida, ela insiste em ser abraçada, ela insiste em ser seguida, mas ainda assim, ela tantas e tantas vezes,
ela é rejeitada por nós e menosprezada. Daí o grande perigo em não compreendermos a sua insistência. Reflita comigo por um instante nessa pergunta que eu coloquei para vocês. Por que a sabedoria ela é tão insistente? Por que a sabedoria ela persiste tanto? Ela é tão persistente. E aí eu vou já dar aqui os spoilers da conclusão disso, antes da gente enxergar mais profundamente isso. É porque por ser quem ela nos conhece mais do que a nós mesmos, irmãos. Por ser quem ela conhece mais a nós do que a nós mesmos. Ela sabe que nós não somos fáceis de sermos vencidos. Ela sabe que nós não suspeitamos de nós tanto quanto nós deveríamos. Ela sabe que ao mesmo tempo que nós abrimos os ouvidos para a nossa voz, nós fechamos os ouvidos para Deus. Nós fechamos os ouvidos para ela. É porque ela sabe que nós somos velozes demais para buscarmos prazeres e soluções imediatas. É porque ela sabe que a imprudência é como o imã que nos atrai. É porque ela nos ama, mesmo que não veja qualquer atrativo para isso. Ela nos ama. E então, qual é o grande perigo quando nós não compreendemos a absurda insistência da sabedoria? Qual é o grande perigo? O grande perigo é quase uma consequência natural, uma consequência certa. Por sermos quem somos, nós simplesmente a menosprezamos. E por que nós a menosprezamos? Isso porque nós temos o costume de desprezarmos aquilo que parece fácil. Ora, se ela está sendo tão persistente, tão insistente, é porque ela deve ser barata demais. É porque ela simplesmente não tem tanto valor. Porque se fosse alguma coisa de valor, custaria algo para nós. Não seria tão fácil, não seria tão simples. Aquilo que parece fácil demais, com muita facilidade, é negligenciado por nós. Aquilo que está à nossa disposição em abundância, nós simplesmente não damos valor. Não parece um ouro, que é tão difícil de ser encontrado ou adquirido. Parecem pedras banais, que com poucos passos nós encontramos na rua. E quando isso acontece, nós fazemos justamente as nossas piores loucuras. Nós nos tornamos autônomos. E é por isso que depois de tanta persistência para ser ouvida, a sabedoria ela descreve os seus atributos, as suas exclusividades, os seus privilégios, o alcance do seu poder. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. E observa que o contraste aqui é nitidamente com aquilo que a gente acha que é nosso. Eu tenho a sabedoria. Eu posso fazer as minhas escolhas autonomamente. Eu posso tomar as minhas decisões sem a multidão de conselheiros. A minha paixão é o meu combustível. E aí eu lembro vocês que o livro de Provérbios, no primeiro momento, foi escrito por uma classe privilegiada de jovens. Os jovens que não tinham o privilégio da realeza ou da aristocracia, não tinham acesso a esse tipo de ensino, de instrução. Era apenas uma classe privilegiada de jovens, que, por causa do Espírito Santo, sacramentou essas palavras e guardou para nós. Mas o jovem, na sua paixão, que serve como combustível para não sentir o peso e a dor da sua estutícia, é capaz de menosprezar. Por isso é que o simples ele é uma descrição daquele que é imprudente, daquele que é facilmente enganado, porque as suas paixões insandeiam as palavras que o seu coração sente atrativo. Não precisa de muito convencimento, basta tocar o seu coração. Por meu intermédio, reinam os reis.
E os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. E aqui nós observamos com maior clareza como a sabedoria assume a prerrogativa divina de representar propriedades do próprio Deus Trino, algo observado em todas as Sagradas Escrituras. Sabedoria, a voz de Deus, o ser de Deus. Daí então nós nos deparamos com a estupidez, mas também, infelizmente, a triste realidade de que nós desprezamos continuamente a sabedoria. Nós tornamos isso bonito, irmãos. Nós já refletimos sobre isso várias vezes. Nós tornamos feio os veículos para que nós não sejamos direto em reprovar aquilo que o veículo transporta. São as pessoas. Deus não vai aparecer num sonho para você. Seria maravilhoso, não seria? Deus fala comigo no sonho. Fala comigo. Isso não vai acontecer. Deus não vai aparecer numa sarça ardente para você. Ou num pé de jambo ardente. Não vai. Não vai. Você vai precisar ouvir uma voz imaculada da sabedoria por meio de vasos de barro. De pessoas que você não gosta, com quem você não tem tanta simpatia, com quem você conhece os pecados, com quem você ressalta os defeitos. Pecadores. E isso só torna ainda mais gritante a característica imaculada da sabedoria, irmãos. Imagine uma voz extraordinária, bradando, soando, por meio de pecadores, enaltece a voz. Não enaltece pecadores, não, enaltece a voz. Como pode pecadores serem instrumentos e veículos da imaculada voz de Deus? Mas nós precisamos criar álibis para o nosso coração. E aí, então, nós acabamos com os veículos para tornar desculpável o desprezo para a sabedoria. Mas não adianta, porque as consequências virão. É estupidez, sabe? É como você tivesse com uma enfermidade crônica e mortal e tomasse uma aspirina, e tomasse uma dipirona. Você quer tirar a dor, mas não está nem aí para aquilo que causa. Você trata da forma incorreta. E a grande realidade é que quando nós desprezamos continuamente sabedoria, nós desprezamos o próprio Deus, a sua voz, o seu poder, o seu amor. Mas o que é mais angustiante é que quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente, irmãos, tentando calar a voz de Deus. E eu sei que nós não temos essa reflexão, mas nós tentamos calar a voz de Deus para que nós não ouçamos a voz de Deus, porque calar a sabedoria de Deus é calar a sua voz. Mas nós fazemos isso simplesmente para nós ouvirmos outra voz. E aqui é o grande ponto, porque nós sempre ouvimos alguma voz, irmãos. Nós nunca ficamos sem ouvir voz alguma. Sempre tem uma voz que nos guia. Sempre, sempre. Quando nós lutamos para calar a voz de Deus, nós estamos de fato demonstrando que nós queremos ouvir outra voz. E eu não estou dizendo que a outra voz é a voz daquelas pessoas que mais lhe amam, daquelas pessoas que têm compromisso com você. É a sua própria voz. Só que às vezes a sua voz tem outros tons na boca de outros. São quando aquelas pessoas com quem você se aproxima fala aquilo que você quer ouvir. São os tons da sua voz na boca de outros. Eu gosto de me aproximar de pessoas assim. Eu já cheguei para algumas pessoas aqui, quando eu farejei perigos, e aí eu disse assim: fulano, se distancia do ciclano. Se distancia. É melhor. Bom, eu faço isso porque ainda não tenho tanta propriedade para levar alguém para a Assembleia, para excluir. Mas eu percebo algo ali que vai dar problema. Vai dar problema. Mas ainda não é o suficiente para levar para a exclusão. Acaba acontecendo muitas vezes. Nessa última remessa que foi excluída daqui, eu cheguei para algumas pessoas e disse assim: olha, fulana,
se afasta da ciclana. Eu estou percebendo os comportamentos muito estranhos dela. E eu percebo a sua proximidade com ela. Isso não vai ser bom, não. As pessoas, para manter a política da boa vizinhança, tudo bem, pastor, muito obrigado. Não, obrigado nada, não vai seguir nada. Não vai seguir nada. E não seguiu mesmo. E deu no que deu, né? Mas o grande ponto é que nós lutamos para ouvir, não ouvir a voz de Deus, mas para ouvir outra voz, que são vozes que têm o mesmo tom da nossas, apenas em lábios diferentes. E como não lembrar do drama de Jó, irmãos, quando isso acontece? Como não lembrar? Abrem Jó. Como não lembrar? Até o capítulo 8, nós não vimos Deus falando. Nós temos inúmeras e inúmeras vozes ali, mas Deus não fala, até o capítulo 38. Jó, capítulo 38. Nós ouvimos vozes e mais vozes, mas Deus não fala. E quanto mais Jó falava, e isso é interessante, se você perceber, ó, um dos livros que eu li com maior velocidade, assim, porque eu fiquei impactado no começo da minha conversão, foi o livro de Jó. Eu lia e lia e lia aquele livro e eu ficava impactado, sem conhecimento algum, mas impactado com a revelação de Deus e a forma com que a nossa voz, ouvir a nossa própria voz, nos torna audaciosos. Ouvir a nossa própria voz nos torna corajosos. Se você observar, existe uma crescente na audácia de Jó. A gente só sabe que Jó não pecou porque o livro já começa assim. Porque se o livro não começasse com aquela introdução, não tinha como mais dizer, pecou Jó. Jó aqui pecou. Não, isso aqui, como é que isso não é blasfêmia? Como é que isso aqui não é pecado? Mas quem é que vai contender com Deus, né? Então, se Deus disse que Jó não pecou, que é um homem reto, amém. Então, observa, Jó, ele vai se agigantando à medida que a voz de Deus não vai bradando. Observa isso. À medida que a voz de Deus se cala, ele se sente cada vez mais corajoso, ao ponto de querer que Deus desça da cátedra de juiz e ele se torna o juiz. E observa que a justiça de Deus não é justiça, não. Olha para mim, Deus. Olha se há pecado em mim. Olha se há erro em mim. Coloca diante de ti a minha justiça. Audacioso, não? Agora por quê? Porque a voz de Deus estava em silêncio, irmãos. E ele estava ouvindo só a sua voz. Observe quando você toma conselhos com aqueles que falam o que você quer ouvir. Eu já aconselhei pessoas assim. A gente fica olhando assim até onde a pessoa vai. E a pessoa se aproxima, e cada vez que ela se aproxima de outros, que fala que ela quer ouvir, aquela pessoa chega ainda mais convicta das suas próprias verdades. E aí nós passamos meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, para desfazer as estruturas que ela criou. Porque ela criou uma estrutura gigantesca para impedir a voz de Deus. É quando você vai falando, a pessoa, mas pastor, porém, pastor, entretanto, pastor, contudo, pastor, você não está entendendo, pastor, é assim. Não é. Não é. Não é. Aí depois de uma luta absal, a pessoa percebe que construiu um império de areia. É isso. É isso que Jó faz. Mas por que esse império cai? Esse império só cai com o sopro da voz de Deus. Enquanto você se esquivar da voz de Deus... Observe como é assim, irmãos. Existe um mar de igrejas hoje. Você pode ir para qualquer tipo de igreja. Onde Satanás prega, onde os demônios são diáconos e presbíteros, onde os anjos caídos são os zeladores. E as pessoas se sentem nessas igrejas tão plenas, tão plenas. E aí você observa a realidade do fim descrito por Apocalipse, que o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Você imaginou o Senhor da igreja falando isso para uma igreja, irmãos?
Isso me assusta. As pessoas estavam cultuando quem ali? As pessoas estavam exaltando quem ali? E o senhor da igreja enviou uma carta à igreja e diz: olha, eu estou lá fora. Eu estou lá fora, abre lá. Eu não entro. Não sou bem-vindo, não sou convidado. Eu não entro. Mas a grande verdade é que ouvir a nossa própria voz nos torna corajosos. Observa o capítulo 38, versículo 2. Lá está Jó. Imagina, eu fico imaginando a figura. Eu leio algumas vezes esse livro, né? E eu fico imaginando Jó debatendo com os amigos deles, que não são amigos, né? Os amigos acabam com ele lá e ele fica lá. Deus aparece no redemoinho mostrando o poder dele e diz: quem é este que escurece os meus desígnios? 38:2. É o que ele estava fazendo. Porque ele estava colocando mácula na justiça de Deus. Quem é este que escurece os meus desígnios, os meus decretos, com palavras sem conhecimento? Observa que é isso que nós aprendemos aqui. Ouvir somente a nossa própria voz nos deixa audaciosos, corajosos, destemidos. E isso é bom, irmãos. Ser isso tudo é bom. Mas o problema é que nós precisamos ser isso tudo com uma bússola. A bússola, para saber usar isso tudo, é o quê? É a sabedoria. É para saber como nós vamos usar a nossa audácia, a nossa coragem. É a sabedoria, é a bússola. O discernimento, o temor é a bússola. Então Deus fala, e aquele homem imponente, mesmo arrebentado ao ponto de se coçar com cacos, quando Deus fala com Jó e o questiona, quanto à sua sabedoria, a sabedoria de Jó, porque Jó estava colocando em xeque os feitos de Deus. E quando Deus faz isso, é como se Jó ele fosse ficando encruado, porque ele não consegue responder. Imagine, Deus fala assim: é tu que tem sabedoria? Olha o versículo 3. Eu separei só um, mas você pode ler até o 40. Aí o versículo 3 ele diz: cinge. Ele diz assim: prepara-te. Cinge os lombos aí. Prepara que eu vou... Ah, é? Quem é aquele que escurece os meus desígnios? Deus te prepara, cinge. Pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Não tem sabedoria? Tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acabou aqui já. Aqui já deu um golpe nos joelhos dele. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, dízimo. Se tens entendimento, não se acha? Não tem tanta sabedoria? Quem lhe pôs as medidas da terra, dos seus fundamentos, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Quem? Quem fez o cálculo? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem sustenta? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Pula para o versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas? A quem os mares obedece? Quem ditou os seus limites? Quem? Quando irrompeu da madre. Versículo 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, dízimo, se o sabes. Não tem entendimento? Não tem sabedoria? Então Deus ironiza, irmão, a grandeza da sabedoria de Jó no versículo 21. Olha aqui a ironia de Deus, ó. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Olha a ironia do Senhor aqui. Versículo 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho?
Deus, Deus, Deus. E observe que quando a voz de Deus se faz audível, aquele Jó, naquele momento tolo, mas audacioso, voraz, destemido, ele se encolheu com cada pergunta, ao ponto de ficar encruado na sua pequenez e estultícia. Por quê? Porque a voz de Deus soou, irmãos. Porque a sabedoria falou. E então no capítulo 40, no versículo 3, desde o capítulo 38, Jó ficou calado, só recebendo as rebordoadas da voz de Deus. Agora sim, isso é importante. Deus poderia parar no versículo 3 do capítulo 38. Não podia? Por que Deus falou tanto? Por que Deus falou tanto, irmãos? Lembra da luta que nós fazemos às vezes, quando as pessoas chegam cheias das suas verdades? E as pessoas geralmente dizem assim: pastor, eu precisava desse filho. Precisava usar essas palavras tão duras. Precisava ser tão rígido. Mas será que a gente podia questionar a Deus? Deus, será que precisava disso tudo? O senhor não humilhou demais não, Jó? O senhor mesmo disse que é um homem reto. Se com os homens retos o senhor faz assim, imagine com a gente que é lascado. Precisava. Como é que está Jó agora? Jó já não está mais com aquela imponência. Sabe por quê? Porque ele foi privilegiado por não continuar ouvindo somente a sua voz. E a sabedoria bradou. Se você observar, sabes, conhecimento, nesse capítulo 38 ao 40, ele vai se repetir várias vezes. E aí no versículo 3 do capítulo 40, então Jó responde ao Senhor e diz. Observa a mudança do tom. É porque a gente não leu até o capítulo 38, né? Mas você conhece. Olha a mudança do tom. O que é que Jó fala agora? Antes Jó estava dizendo o quê? Coloca-me, pesa-me a minha justiça, as minhas obras. Aí Jó diz agora assim, ó, sou indigno. E observe o que, olha irmãos, Jó, ele está dizendo isso depois de perder tudo, sem ter feito nada. Ele era muito precavido em oferecer sacrifícios, julgando que os seus filhos poderiam pecar. Vocês lembram disso? Então, assim, Deus provou a fidelidade de Jó por causa do insulto de Satanás. Então, mas olha como é a perspectiva de Jó, desse homem reto, quando escuta a voz da sabedoria, a voz de Deus. Sou indigno. O que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Agora, como nós podemos rejeitar tamanha sabedoria, irmãos, para simplesmente, com um conforto inebriante e imortal, ouvir a nossa própria sabedoria autônoma e ignorante? Como é que a gente faz isso com uma facilidade tão absurda, irmãos? Observem a porção que nós estamos refletindo hoje. E isso me faz lembrar profundamente da disposição do apóstolo Paulo antes e depois da sua conversão. Que pela graça de Deus ele teve o entendimento ao ser maravilhado com essa verdade, tomando a sua mente, tomando ao seu coração, e ele não ficou só para ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele a eternizou, escrevendo à igreja a Roma, quando no capítulo 11 de Romanos, no versículo 33, ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É isso que o capítulo 8, versículo 14 e 16 descreve. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não seria, irmãos, absurda loucura fazer escolhas autônomas? Não seria.
desprovidos justamente do único poder e luz capaz de nos fazer escolher o certo em um mundo de infindáveis possibilidades de escolhas erradas. Nós não temos à nossa disposição um campo, uma seara, plantações e plantações de escolhas certas, não. É o contrário. É o contrário. Nós temos um mundo de escolhas erradas. O difícil é, no meio desse mundo de escolhas erradas, fazer a escolha certa. Esse é o nosso desafio. Esse é o grande desafio das nossas almas, meus irmãos. Escolhas certas são uma raridade. Escolhas erradas são abundância. Quem precisa ter sorte para errar, irmãos? Oh, errei, que sorte. É assim? Não. Não. Por isso Paulo lembra a igreja de Corinto. Abra 1 Coríntios, capítulo 1. Porque Paulo fala no capítulo 1 e 2, especialmente no capítulo 1, ele fala muito dessa sabedoria. Por isso Paulo lembra a igreja de Corinto, exortando a igreja de Corinto, irmãos, que exaltar a sua própria sabedoria, lembra? Nós começamos falando sobre isso, estamos falando sobre isso até agora. Não ouvir a sabedoria de Deus para escolher ouvir outra sabedoria. Nem que seja pelos lábios de outros. E Paulo ele exorta justamente isso à igreja de Corinto, ao fato de que exaltar a sua própria sabedoria e desprezar a sabedoria de Deus, olha o que isso equivale. Equivale a desprezar o próprio Cristo, a sabedoria encarnada de Deus. É por isso que a obstinação que fecha os ouvidos e cerra o coração é um atributo de ímpio e não de crente. E aí o que é que ele faz? Ele mostra como Cristo cumpre a profecia de Isaías, capítulo 29, 14. Lá em 1 Coríntios 1,19, quando em Isaías Deus diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Foi isso que ele fez com a loucura de Cristo. Como um pobre, desprezado, humilhado e sofrido salva eternamente pessoas. Como? Nós pensamos que conseguimos estabelecer os nossos próprios meios porque nós somos sábios. Nós pensamos que conseguimos edificar as próprias estradas pelas quais andamos porque nós somos sábios. Não. Não somos. Olha o versículo 21. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a loucura, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, aqueles que não conseguem ficar surdos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Para esses, isso será poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, observe o que está no âmago aqui, na mente e no coração de crentes que insistem em viver em si mesmos, isolados em si mesmo, e em seguida seguir suas vidas fazendo escolhas completamente autônomas. O que está lá? O que realmente há nessa mente e nesse coração? Por quê? Coloca no âmbito de igrejas locais, de crentes que ouvem e ouvem e ouvem a sabedoria de Deus bradando nas portas do seu coração, bradando nas portas da sua mente, chega até os seus ouvidos e bate, e você não cede, você não cede, você não cede. O que está lá? Por que as portas não abrem?
Por que as portas não cedem? O que está lá? O amor por si mesmo é maior do que o seu amor para Deus. Você não suporta ouvir uma voz que diga o contrário. O amor por si mesmo é maior do que o seu amor para Deus. E a triste e impactante realidade, irmãos, é que isso é um desprezo pensado, sabe? É um desprezo intencional pela sabedoria de Deus. E esse desprezo apenas comprova que nós não estamos dispostos a negociar o amor que nós temos por nós mesmos. Nós não estamos. Não importa o quanto argumentemos. Quanto tempo você tem ouvido a mesma coisa? E você continua com os mesmos pecados, com as mesmas práticas, com a mesma disposição. Isso é só uma evidência. Não importa. Não importa. Não importa. Para a gente concluir, deixa eu fazer uma conclusão aqui muito importante. A gente falou sobre o desafio, né? Mas eu preciso fazer uma conclusão aqui para mostrar de forma ainda mais prática o que está por trás dessa escolha de não ouvir a sabedoria. O egoísmo, meus irmãos, o egoísmo, o amor por si mesmo, olha o que ele faz, ele é capaz de calar a voz de Deus no nosso coração. Ele é capaz de calar a sabedoria de Deus no nosso coração. E isso enaltece ainda mais a nossa arrogância e prepotência, por nos considerarmos mais poderosos do que Deus. Por isso, para pessoas assim, toda a insistência, toda a persistência da sabedoria para ser ouvida, para ser abraçada, para ser seguida, é como que uma liturgia de sedução, uma liturgia de convencimento, uma liturgia de encantamento, soa apenas como algo barato, sem valor. Se está sendo tão oferecido assim, é porque é banana. Banana hoje está mais caro, não pode nem dizer que é. Com esse governo tudo está mais caro, né, irmãos? Mas soa sem valor. E mesmo sendo dispostos a essa grandeza, a essa magnitude, a essa beleza, meu é o conselho, entenda, meu é o conselho, você não conseguirá em outro. Não importa o quanto essas vozes lhe agradam, minha é a verdadeira sabedoria. Entenda, eu sou o entendimento. Entenda, segurança há em mim, minha é a fortaleza. Versículo 14, segurança há em mim. Essas vozes que você escuta e lhe dá conforto, consolo, não, é mentira, é miragem. Minha é a fortaleza, minha. Por meu intermédio reinam reis. Será que você não pode ser governado por minha voz, se reinos governam por meu intermédio? Os príncipes decretam justiça, e será que você pode estabelecer as suas próprias justiças? Por meu intermédio governam príncipes. Mas ainda assim, irmãos, sua loucura autônoma parece mais sábia do que Deus. E meus amados irmãos, o mundo que nós vivemos, ele fornece muita munição para a nossa carne. O problema é porque nós realmente não somos tão intencionais ao ponto de perceber isso. Nós não somos. Mas o mundo, irmãos, ele fornece tanta munição para a nossa carne. Tanta munição. E com isso a nossa carne ela acaba desenvolvendo mecanismos de defesa para ela não ser vencida. Porque a carne não quer ser vencida. Ora, será que a sua carne quer perder o território do seu coração? Você acha que ela vai dar de mão beijada o território do seu coração? É óbvio que não, é por isso que o Espírito luta contra a carne. E esse mundo desgraçado e as hostes infernais fornecem absurda munição para que a nossa carne se empodere. E se tiver ponto de contato com o seu coração, essa munição será ainda mais potencializada. Então entenda, irmãos, eu quero dar um ensino muito importante para vocês. Eu sou jovem, não sou um velho, cabelos brancos. Eu não tenho tantos anos de ministério pastoral, mas eu já me deparei com muitas e muitas dessas estratégias da carne.
usada por meio de argumentos de defesa. Eu já me deparei com muitos argumentos de defesa como estratégias da carne para proteger o território pecaminoso do seu coração. Muitas. Sabe, como checkmate de pseudo-piedade. Muitas. São argumentos que realmente aparenta piedade, aparenta discernimento, aparenta zelo. São argumentos que aparentam maturidade. É como que uma cortina de fumaça, sabe, para esconder as reais motivações do coração. São aqueles argumentos como: pastor, o senhor não conhece o meu coração, o senhor não conhece as minhas dificuldades, o senhor não conhece as lutas que eu enfrento. Eu realmente tento, mas é porque eu não consigo. São argumentos assim, nesse sentido. São estratégias pecaminosas. E ao longo do labor ministerial, irmãos, a serviço do Senhor da igreja, para cuidar do rebanho dele, revelando corações, protegendo as verdadeiras ovelhas do Senhor, muitos e muitos desses argumentos eles foram desmantelados, desmoronados. Mas hoje eu quero tornar mais um desses argumentos claros para vocês. Talvez um argumento que tem sido muito utilizado, especialmente de uma forma silenciosa. E ele se aplica objetivamente ao tema que nós temos tratado aqui: fazer escolhas. E existe uma gama absurda de crentes, irmãos, que simplesmente não buscam conselhos, não buscam orientações para viver suas vidas, mesmo cientes de que esse é um padrão bíblico. É um padrão bíblico não tomar escolhas sozinhos. É um padrão bíblico, mas existem muitos e muitos crentes que vivem as suas vidas sem buscar viver esse padrão bíblico, mesmo ciente de que esse é um padrão bíblico. A questão é: por que fazem isso? Por quê? Por que escolhas tão sensíveis são feitas autonomamente? Por que escolhas tão sensíveis e importantes são feitas na escuridão dos seus próprios pensamentos? E aí eis os argumentos da carne. E esse é um dos checkmates que nós temos visto hoje. Qual é o argumento da carne? Porque isso é sinal de imaturidade. Se eu pedir ajuda, se eu tomar conselhos, eu demonstrarei que eu sou uma pessoa imatura, fraca. Eu demonstrarei que eu não sou capaz de conduzir a minha própria casa, de criar os meus próprios filhos. Eu demonstrarei que eu não sou uma mãe piedosa. Eu demonstrarei que eu não sou um pai que sei governar o meu lar. Eu demonstrarei que eu não tenho capacidade. Então, tomar conselhos e para fazer as minhas escolhas e a cada momento buscar orientação, isso me humilhará e só mostrará que eu não sou capaz e eu não estou disposto a demonstrar isso. E com isso, irmãos, o mundo e a sua carne gritam. Você não precisa dar conta da sua vida para os outros de tudo que você vai fazer. Esse é o argumento da carne. Será que você tem que dar conta da sua vida, de tudo que você vai fazer para todo mundo? Será que agora os pastores, a igreja, tem que governar cada escolha que você faz? Que é isso? É absurdo. Tem que ditar suas amizades, tem que ditar como você usa suas redes sociais, tem que ditar qual trabalho você vai escolher, qual faculdade, qual namoro. É isso? Não é assim, irmãos? É desse jeito. É desse jeitinho mesmo. Desse jeito. Com isso, pastores covardes se calam. Igrejas tímidas se calam. E dizem assim: olha, nós não podemos interferir nisso. Nós interferimos no destino eterno, irmão. Quanto mais nisso. Não, meus irmãos. Não. Isso não é imaturidade. Isso não é falta de capacidade. Isso não é fraqueza. É apenas a voz da carne gritando, porque não quer perder o território do seu coração. Agora você sabe disso. Não faça escolhas autônomas.
se tem a magnitude da sabedoria de Deus à sua disposição. Isso é tolice, é estupidez, é burrice. Você não vai parecer sábio se fizer isso. Você não vai parecer inteligente se fizer isso. Você vai parecer simplesmente um tolo que sabe o que falar, como se portar na hora que você julgou adequado. Mas vai ser um tolo, estúpido e louco. Vamos orar. Nosso Senhor, graças te damos, ó Deus, graças te damos, ó Deus, por não nos permitir viver na nossa própria cegueira. Graças te damos, ó Pai, pela beleza e a doçura da tua voz, que dilacera o nosso ego e nos encanta para ti. Não permita, ó Deus, que independente das palavras escolhidas e do tom de voz proferido, não permita que para o nosso coração a tua voz não seja graciosa, bela, doce e suave. Derriba todas as muralhas que nós construímos para não sermos pastoreados pelo Senhor simplesmente para parecermos mais prudentes para esse mundo, parecermos mais maduros para esse mundo. Ajuda-nos. Nós não entendemos isso tanto quanto deveríamos, mas nós realmente precisamos do Senhor. Sabemos que não temos qualquer direito e dignidade para pedir isso, se não for aquele conquistado pelo Senhor Jesus Cristo, e é por causa dele e nele que nós rogamos a Ti.